Oi pessoal, tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui. Gostaria de agradecer a Sueli pelo convite, né? E obrigado por essa oportunidade de trazer a vocês esse assunto que tanto amo. Adoro falar sobre isso. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre aquisição da fala, comportamento inapropriado no transtorno do espectro autista e um pouquinho de como vocês lidarem com isso. Também alguns sinais e sintomas para vocês poderem encaminhar, né, caso necessário, a família, a criança para a avaliação multidisciplinar. Deixa eu me apresentar então. Eu sou Patrícia, fonoaudióloga, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou pós-graduanda no desenvolvimento infantil pela CBA of Miami. Atuo nas áreas do desenvolvimento da linguagem e da fala das crianças. Também realizo terapia e avaliação do processamento auditivo central, que é o PAC. Tenho também experiência profissional nas áreas de apraxia de fala e outros transtornos do neurodesenvolvimento, né, como o autismo. Sou também assistente terapeuta, formada no método Denver de intervenção precoce. Então, vamos lá. Eu vou contextualizar um pouquinho para vocês sobre o que é o transtorno do espectro autista. Eu sei que você já deve saber, mas para começar essa nossa linha de raciocínio, eu vou começar contextualizando. Bom, o transtorno do neurodesenvolvimento, né? Pois ele tem início no período da vida da criança, nesse período da vida da criança, né? Este conceito, ele é dado pelo DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Transtornos Mentais. Ele foi editado, o último, em 2013 e lançado em 2014. Voltando um pouquinho pro autismo, a causa dele ele ainda é desconhecida, mas sabe-se que é de origem multicausal, né, envolvendo fatores genéticos, neurológicos e sociais da criança. As crianças com TEA ela tem algumas manifestações, a gente chama de tríade, são o tripé. Alterações qualitativas no desenvolvimento da linguagem, ou seja, o atraso da fala, padrões de comportamento restritivo e repetitivo. Exemplos são as brincadeiras, que ele geralmente brinca do mesmo jeito sempre, ele roda os brinquedinhos, ou ele faz movimentos estereotipados que a gente chama, que é ou balançar o lápis na frente, ou alguma coisa que diferente, que é incomum nas outras crianças. E dificuldades de interação social, né? Ele é dividido em 3 níveis, do nível 1, exigindo pouco apoio, ao nível 3, exigindo muito apoio. Vou explicar um pouquinho para vocês, né? As crianças que se enquadram no nível 1 do TEA, elas podem ter dificuldades nas interações sociais e pode apresentar comportamentos restritivos e repetitivos, mas elas requerem apenas um suporte mínimo para ajudá-las, né, nas atividades do dia a dia. Ela pode ser capaz de se comunicar verbalmente, tranquilamente, e pode ter dificuldade em manter uma conversa e de fazer amigos e de manter, né? As crianças que se enquadram no nível 2, elas apresentam comportamentos restritivos e repetitivos com níveis de maior gravidade do que o nível 1. E as pessoas com grau de nível 3, que é o severo, elas apresentam dificuldades significativas na comunicação, né? E nas habilidades sociais, assim como tem comportamentos restritivos e repetitivos que atrapalham seu funcionamento e independência nas atividades diárias, né? Que é as atividades do dia a dia. Bom, alguns estudos mostram que as crianças começam a ter problemas e a apresentar problemas no desenvolvimento a partir dos 12 meses. E algumas alterações qualitativas do desenvolvimento aparecem antes mesmo dos 12 meses, ou seja, bem cedo. E isso é bom para o diagnóstico precoce, né? E isso só mostra o quanto os professores são muito importantes nesse processo, pois eles que passam a maioria do tempo, né, com as crianças.
às vezes fica o dia todo, às vezes meio período, então passa bastante tempo com a criança, né, para observar esse tipo de comportamento. E a interação das crianças com o meio é de muita importância para o aperfeiçoamento dessas habilidades linguísticas, né? Pois é na infância que o ser humano começa o aprimoramento dessas habilidades, que a gente chama de básicas, assim possibilitando então um aumento do vocabulário significativo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a aquisição da fala agora. A aquisição da linguagem e da fala, ela depende de fatores neurobiológicos e sociais. Ou seja, em outras palavras, apesar de longas discussões sobre o fato de a linguagem ser inata, ou seja, de nascença ou aprendida, hoje a maioria dos estudiosos eles concordam que há uma interação entre o que a criança traz de biológico e a qualidade dos estímulos onde o meio onde ela vive, né? Então, a gente já tem esse consenso, a maioria concorda. Então, a alteração de qualquer um desses fatores pode prejudicar sim a aquisição e seu desenvolvimento. Assim como a pandemia, que ela nos trouxe uma consequência terrível em relação à aquisição e desenvolvimento da linguagem e da fala das crianças. A linguagem, gente, ela é considerada a primeira forma de socialização da criança, né? Dessa forma, através da linguagem, a criança tem acesso, antes mesmo de aprender a falar, valores, crenças e regras, adquirindo então conhecimento da sua própria cultura, né? Através, muitas vezes, dos pais e dos professores. E à medida que a criança se desenvolve, o seu sistema sensorial, todos eles, né, olfato, tato, visão, ela vai se refinando e ela alcança um nível linguístico e cognitivo mais elevado, enquanto o seu campo de socialização também se estende, né? As crianças ela adquirem suas primeiras palavras entre o 9º e o 12º mês de idade, ou seja, entre 9 meses e 1 ano, né? Há uma explosão do vocabulário. Quando atingem 20 a 40 palavrinhas, né? E podem chegar a 500 palavras quando chegam aos 2 anos e meio de idade. Bastante. Então, em que os casos elas têm de atraso de linguagem e de autismo, eles têm consideravelmente aumentado, né? E eu vou dizer para vocês as causas disso. As possíveis razões para a elevação deste número deve-se a muitos aspectos, e alguns deles incluem critérios, por exemplo, o critério diagnóstico, ele melhorou muito, né? O maior conhecimento dos pais, a sociedade também está mais ciente do que ciente dos sinais e dos sintomas. Então, a ocorrência e as manifestações clínicas também estão mais visíveis, e o desenvolvimento de serviços especializados em TEA estão dando um boom, assim, estão explodindo. Então, isso realmente trouxe a elevação do diagnóstico do autismo, né? E geralmente as manifestações clínicas elas são identificadas pelos pais ou pelos professores, né? Ou cuidadores também. O autismo ele exige um diagnóstico precoce, né? E uma intervenção o mais rápido possível, pois é a única maneira de reduzir as consequências da sintomatologia. A intervenção precoce no quadro de autismo não só aumenta as possibilidades do tratamento, como ainda minimiza alguns dos sintomas experimentados pelos pais e pelos professores, né? Com o passar desse tempo. Então, a intervenção precoce é o melhor caminho para ajudar assim, o objetivo que é a intervenção para ajudar as crianças a melhorar todos esses sintomas, minimizar os sintomas experimentados pelo pai. Então, em todos os casos, devem ser consideradas necessidades individuais das crianças, né? Um plano individual terapêutico. E qual o maior desafio, eu estava me perguntando, qual o maior desafio, então, enfrentado pelos professores em relação ao TEA? E eu, lendo alguns estudos, eu vi
que o maior desafio é administrar os comportamentos inadequados das crianças e jovens dentro desse transtorno do autismo, né? E de fato, as crianças com TEA apresentam problemas nas habilidades comunicativas, déficit na interação interpessoal e limitações sociais, como eu falei anteriormente, né? Porém, esses comportamentos inadequados podem ocorrer devido a um déficit na habilidade necessária para se comunicar, os sentimentos, as necessidades e os desejos que a criança tem para concluir, ou alguma dificuldade na tarefa, né, que eles têm para concluir com êxito. E geralmente elas não levam em conta os comentários e olhares de aprovação dos outros, né? E elas agem como se estivesse tudo bem. Por isso surgem as birras, os ataques, os comportamentos inapropriados, que a gente chama, agressivos, agressividades, muitos são, né? E é importante saber que esse comportamento é um processo aprendido, ainda bem, né? Então, dessa forma, pode ser modificado. Geralmente, o comportamento é realizado para atender uma necessidade ou um propósito, né? As birras, por exemplo, elas acontecem devido a alguma frustração ou proibição, quando eles não querem fazer algo por meio de frustração ou por tédio. Isso pode acontecer. E qual o maior desafio deles? É administrar isso. Então, gente, até agora eu falei para vocês muito sobre a teoria. A partir de agora eu quero fornecer para vocês algumas informações de como a criança aprende. Eu sei que vocês sabem, só que eu quero mostrar 3 itens bem importantes, né? E vocês vão ver o método que pode ser usado para as crianças. Esse método pode ser usado para as crianças típicas e atípicas. Vocês entendendo o antecedente, que são os comportamentos, são os acontecimentos que procedem antes do comportamento, entendendo os comportamentos, que são as ações que a criança faz, e entendendo as consequências, que são a ACC da aprendizagem, vocês vão conseguir motivar e ensinar comportamentos novos para eles. As crianças com autismo, elas respondem ao ACC da aprendizagem da mesma forma que as crianças típicas, elas atendem da mesma forma que as crianças típicas, né? Mas existem 3 aspectos, que eu falei no começo, do autismo que requerem uma concentração mais explícita, né, na aprendizagem. E eu vou dizer para vocês. As crianças com autismo, elas não estão estressadas quanto as outras em agradar as pessoas. As crianças com atípica, o comportamento delas são moldados de acordo com a aprovação ou não do adulto. Já as crianças atípicas, elas não são geralmente afetadas ou não estão tão conscientes das consequências sociais e do seu comportamento. Não é que elas não estejam ligando, elas não são conscientes disso. 2. As crianças com autismo, elas estão menos interessadas em partilhar a sua experiência com os outros. A maioria das crianças, elas partilham com contato visual, sorriso, dar ou mostrar objetos para as pessoas, né? Aponta o objeto que elas querem ou que elas acharam interessante. Isso a gente chama de atenção compartilhada. E nas crianças com um transtorno do espectro autista, isso são menos frequentes, né? E sem essas ferramentas no repertório das crianças, elas perdem uma quantidade absurda de aprendizagem, de linguagem social e conexão interpessoal. E o 3, gente, elas imitam menos do que as outras crianças, né? Do que as outras crianças típicas, da mesma idade. E uma criança, geralmente elas querem imitar os mais velhos, elas querem ser iguais aos mais velhos. E as crianças com TEA, elas até imitam, mas elas imitam com um propósito, né? Para atingir um objetivo, ou por estar com fome, ou porque ela quer algum brinquedo, né? Então, depois de conseguir explicar isso para vocês,
Vamos então para a prática e o que vocês podem fazer para elas compreenderem e ensinar essas ACC da aprendizagem. Vocês vocês têm que prestar atenção ao que o aluno faz, ou seja, o comportamento inapropriado. Número 2, escolha a recompensa. Geralmente a recompensa é algo que ele estava querendo muito na hora. Eu vou dar um exemplo desse lápis, né? Ele quer muito esse lápis. E geralmente é o que ele está utilizando na hora, ou é um brinquedo, ou até uma comida. O 3, identifique o que aconteceu antes dele ter esse comportamento. Antes dele querer o lápis e ele ter a crise de comportamento. E junte as ACC, que é da aprendizagem, né? Utilize as ACCs para aumentar essa oportunidade de aprendizagem do seu aluno e ensinar novas competências. Por exemplo, ele está chorando querendo essa caneta. Você entendeu que o comportamento dele é o choro e o antecedente, o que ele quer? A consequência é o lápis. Você vai ter que ver o antecedente. Você vai dizer para ele: eu te dou o lápis, eu sei que você quer o lápis, mas se você parar de chorar, eu te dou o lápis. E se ele parar de chorar, imediatamente você dá o lápis. Se ele não parar de chorar, você ensina para ele 3 vezes. Você pede para ele: se você parar de chorar, eu te dou. Por um breve momento que ele soluçou parando de chorar, você entrega para ele. Entendeu? Isso é um exemplo de ACC, de comportamento. Você pode mudar os comportamentos indesejados da criança. É muito, muito, muito legal mesmo esse tipo de abordagem. Porque todo o comportamento da criança é funcional. Ele faz porque funciona em algum momento, ou com alguém. Então, se ele chorar toda vez que quer a boneca e ganhar, ela vai chorar toda vez que quer a boneca e vai ganhar. Então, se não mudar a forma, ela não vai conseguir entender, né? A criança não vai conseguir entender como é que é a melhor forma de se comunicar, como é que é a melhor forma dela expressar o que ela quer. E geralmente a gente identifica, né, o que a criança quer, e geralmente esse tipo de comportamento acontece por 2 coisas. Ou ela quer atenção, ou ela quer, ou é demanda de fuga. Fuga de demanda, desculpa. O que é demanda? Demanda é alguma ordem ou alguma pedido que você fez para a criança. Se você diz para ela: me dá esse lápis, ou você diz para ela: pinta o papel, e ela não fizer, ela pode ter crises porque ela não quer fazer. Então ela pode ter crises de fuga de demanda, que a gente chama. Geralmente a criança começa com um comportamento com fuga de demanda e acaba pedindo atenção. Geralmente isso tudo na mesma crise. E para finalizar para vocês, gente, eu digo só uma coisa: seja o centro das atenções para seu aluno. Escute, narre, ajude, imite eles. Vocês vão notar a diferença. E gostaria muito de agradecer novamente a atenção de vocês. Desculpa qualquer coisa aí no vídeo. Foi a primeira vez que eu fiz um vídeo assim, então estava um pouco nervosa. Foi uma pequena aula para mostrar para vocês um pouquinho do que é esse transtorno do espectro autismo, que é gigantesco. Poderia ficar aqui horas, eu tive que cortar um monte de coisa. Poderia ficar aqui horas falando para vocês sobre isso, né? Principalmente porque é um assunto que eu gosto muito. Então, Sueli, obrigada mais uma vez. Se você quiser dar meu contato para os professores, fique à vontade para tirar dúvida. Os professores, fiquem à vontade para me ligar, para mandar WhatsApp, para mandar e-mail. Estou super aberta e obrigada mais uma vez. Tchau e fiquem todos com Deus.